Boa noite ou bom dia. Hoje nós falaremos sobre as bases da evolução morfológica, o que tem de genética e desenvolvimento por trás das modificações morfológicas que a gente vê durante a evolução. Normalmente, quando falamos em genética, imediatamente nos remete às leis de Mendel, que trata de características qualitativas. Agora, com relação às características quantitativas, também nós temos os mesmos fatores mendelianos que podem estar por trás da herança dessas características, de tal forma que você pode ter uma gradação. Aqui nós temos um caráter simples da flor, da coloração dessa flor, que você tem os extremos que são o vermelho e o branco, e tem a forma intermediária, que é a forma rosa. Então você tem, mesmo com um caráter que é quantitativo, nós podemos ter apenas um loco com dois alelos regendo a variação fenotípica e genotípica desse caráter. Nós podemos ter também uma situação em que você tem uma gradação muito mais suave entre um extremo e outro da distribuição. Aqui nós temos o caso também de coloração das sementes do trigo, em que você tem desde o branco até o vermelho mais intenso, com toda uma gradação que tem intermediária. Nesse caso, você tem mais que um loco, no caso são 3 locos atuando sobre o mesmo caráter. Quanto mais locos gênicos atuam sobre um caráter, mais suave vai ser a curva de distribuição fenotípica, ou seja, da forma que é codificada por esses locos gênicos. Então você tem desde a situação de um único gene que atua sobre um caráter quantitativo, até, no caso aqui de 5 genes mais embaixo, atuando sobre o mesmo caráter. Quanto maior o número de genes, mais suave é a possibilidade da distribuição. Aqui nós temos uma situação que mostra muito bem essas distribuições e com os efeitos genéticos e não genéticos em cima delas. Foi pedido aqui são todos membros de uma academia militar, foi pedido que os cadetes se enfileirassem atrás das tabuinhas que têm as suas medidas de altura. Aqui são pés e polegadas, que é a maneira como os norte-americanos costumam medir sua altura. E as cadetes do sexo feminino estão com uniforme branco e os cadetes com sexo masculino estão com uniforme azul. Então, o que nós temos aqui? Primeiro, você tem toda uma distribuição, desde os que têm altura menor até que têm alturas bem maior. Agora, nós sabemos que você tem uma influência do gênero na altura. Agora, ela sozinha não é suficiente para ter algum problema, algum efeito de previsão. Você não pode chegar pelo simples fato de que tem um cadete do sexo feminino e você vai dizer que ele é automaticamente menor que um cadete do sexo masculino. Então você tem aqui o caso, né, de uma mulher que é maior que a maioria dos homens. Então esse tipo de coisa não se aplica. Tá? Mas você tem, além do fator do gênero, você tem vários outros fatores genéticos que atuam de forma mendeliana em cima dessa característica que é a altura. Toda distribuição tem duas propriedades bastante interessantes que refletem algumas características dessas distribuições. Essas principais são a média e a variância. Aqui nós temos representados o gráfico de distribuição de 3 distribuições diferentes. Na distribuição azul, você tem praticamente todos os valores entre 8 e 12. A distribuição vermelha, os valores estão entre 7 e 13. E a distribuição preta, os valores estão entre 5 e 15. Todas essas distribuições têm a mesma média. O que varia, o que muda entre elas é o quanto que os valores estão dispersos em torno da média.
As variâncias, no caso azul, tem uma variância pequena, 0,25. A variância do vermelho é 1 e a variância da distribuição representada pela curva preta está em 4. Esse valor é simbolizado por S ao quadrado, onde S é o desvio padrão. A variância é o quadrado do desvio padrão. O desvio padrão ele tem uma relação com a propriedade geométrica da curva que é interessante. A curva, se você pensar que ela está partindo do ponto mais alto para a periferia, ela está caminhando, a curva caminha de um lado e depois ela começa a caminhar para o outro. Esse ponto de inflexão em que a curva se transforma, a distância desse ponto para a média é o valor do desvio padrão. Quanto maior o desvio padrão, mais os valores estão distantes, em média, da média. Para aquelas características com componente genético, nós podemos ter a primeira variância fenotípica, que é a variância total, a variância da amostra, como aquela que você usa para amostrar, por exemplo, qual é a variância da medida de uma determinada amostra de alguma coisa. Pode ser tamanho médio dos grãos de uma espiga de milho, pode ser o tamanho de uma mosquinha, e assim por diante. Ela inclui os efeitos genéticos e não genéticos. Agora, a variância genética é uma variância especial que é devida às diferenças genéticas que existem entre os indivíduos da população. Ela não inclui aquela variância que é causada por diferenças daquilo que aconteceu na vida de cada um daqueles indivíduos. Ou seja, não tem, se despreza aquela variação que existe por causa do efeito ambiental. A genética quantitativa pode ser considerada, então, como a ciência responsável pelas modificações morfológicas que existem entre os organismos e pode ser considerada também como a base das modificações evolutivas. Note que a genética quantitativa é muito mais geral que a genética clássica, porque é muito difícil, ou seja, eu não conheço nenhum caráter que não possa ser quantificado de alguma maneira. Então, é muito mais fácil você quantificar, quer dizer, é muito mais geral você trabalhar com quantidades do que trabalhar com qualidades. Em seguida, os seus fundamentos são mais facilmente associáveis aos achados mais recentes de biologia molecular, bioquímica, genômica e proteômica, e principalmente daqueles genes que atuam no desenvolvimento, porque esses genes eles podem atuar em algum lugar do desenvolvimento, fazendo que uma estrutura, por exemplo, entre em maior número de divisões celulares, o que produz um maior tamanho. E esse valor de número de divisões celulares pode ser relativo de uma porção em relação a outra, isso a gente vai ver mais para frente na aula. Só que as análises são muito difíceis e geralmente elas só se aplicam àquelas situações especiais que estão sendo estudadas. Por exemplo, aquela geração, daquela população, daquele organismo. A generalização é muito difícil com a genética quantitativa. A segunda parte da aula tratará daquilo que a gente conhece como Evil, quer dizer, Evolutionary Developmental Biology. É um jargão que foi criado para essa área, que significa, em português, Biologia Evolutiva do Desenvolvimento. Qual é o escopo dessa área aqui que nós vamos ver agora? É exatamente como o controle do desenvolvimento pode ser importante na biologia evolutiva em criar novidades evolutivas ou modificar aquilo que já existe de forma não homogênea ou mesmo homogênea. O crescimento isométrico é a situação mais simples que a gente aborda dentro da biologia do desenvolvimento evolutivo. Nós temos aqui o crescimento iso significa igual, métrico seria a questão de medida mesmo. Então você tem
é simplesmente organismos grandes e pequenos, mas cuja morfologia é a mesma. Então você pode ter uma situação que tem duas espécies irmãs, que eles vieram de um ancestral. Uma delas cresceu mais e a outra pode ter crescido menos. Então você tem duas espécies irmãs cuja única diferença é o tamanho. Em contraposição ao crescimento isométrico, que seria o crescimento por igual, existe o crescimento alométrico. Alo significa diferente. Então, nesse tipo de crescimento, as diferentes partes do organismo crescem com ritmos diferentes. Aqui nesse exemplo nós temos uma série temporal de cima para baixo, onde aparece desde o crânio de bebê até um crânio de adulto totalmente formado de babuínos. Então o que a gente nota é que a parte do crânio ela não cresce tanto quanto a parte da face. Tá, isso daí caracteriza o crescimento alométrico. Aqui outra ilustração do crescimento alométrico pode ser vista aqui nesses indivíduos do coleóptero chamado Metopodontos savagei. Eles foram arranjados de acordo com o tamanho total do corpo, da esquerda para a direita, onde os menores estão na esquerda, o maior está na direita, só que não é uma sequência de indivíduo que está crescendo, são vários indivíduos que estão em fases diferentes do seu crescimento. Mesmo tendo essa informação de uma única coleta, você pode verificar que o crescimento foi alométrico. Aqui é fácil notar que enquanto os indivíduos do lado esquerdo, esses chifres, eles são apenas uma proporção pequena do corpo total, do lado direito eles chegam quase até metade ou um terço do tamanho do corpo total. Então os chifres eles têm um crescimento muito mais pronunciado do que as demais partes do corpo. Aqui também nós temos um outro exemplo de crescimento alométrico, só que esse crescimento é diferente para cada um dos gêneros. Os gêneros aqui identificados por faixa rosa para fêmeas e faixa azul para machos, você vê que os machos eles são maiores e têm, portanto, os chifres também muito maiores que os das fêmeas. Numa das primeiras aulas nós vimos a teoria da recapitulação de Ernst Haeckel, que é bastante bem ilustrada nessa figura. Então, relembrando, aqui nós temos, na primeira linha, são vários vertebrados arranjados, de acordo com sua espécie, na forma de embrião. Na linha intermediária, nós temos os fetos, e na linha inferior nós temos os fetos em estágio mais avançado. Então o que dá para perceber? Que no caso desses vertebrados, as fases iniciais são extremamente parecidas entre si. E as modificações que acontecem, elas não são homogêneas. Enquanto o peixe tem uma série de modificações do embrião para o feto avançado ou para o jovem, você tem, no caso dos outros vertebrados, outras modificações. Não é uma alteração simplesmente no sentido de ter mais divisões celulares, mas acontecem outros processos. Alguma coisa é adicionada durante o processo da evolução. Então, são passos do desenvolvimento que são adicionados, que são diferentes, por exemplo, nas tartarugas, nas galinhas, nos coelhos e no homem. A recapitulação é o efeito de um processo pelo qual o descendente, em relação ao antepassado, ele adiciona mais etapas no desenvolvimento. Isso gera a recapitulação. A adição de mais eventos de desenvolvimento que produz a recapitulação
é considerado como fazendo parte de um conjunto de processos que se chama heterocronia. O que significa heterocronia? Significa hétero, diferente, cronos, tempo. Então, acontecem coisas em tempos diferentes. Por exemplo, se você tem um organismo que parece com um peixe, que depois sofre etapas sucessivas de desenvolvimento para o aparecimento de patas, de membros anteriores e posteriores, você tem uma adição de processos. Agora, também existe a outra face do mesmo conjunto de processos, que é a pedomorfose. Pedomorfose significa forma do jovem. Pedo significa jovem, pediatra, e morfos significa forma. Então, o descendente em relação ao ancestral, ele tem a forma de um jovem. Essa figura aqui, ela tem a finalidade de ilustrar a heterocronia que produz pedomorfose. A pedomorfose, que é essa aparência do jovem em relação ao ancestral, o descendente ele fica parecido com o jovem, ele pode ser conseguido por alterações na época que acontece um marco importante na vida dos organismos multicelulares, que é a fase adulta. Essa fase adulta tem o seu marco no começo da possibilidade de reprodução. Então, a diferença de um adulto e de um jovem é justamente o tempo no qual ele começa a poder se reproduzir. Na primeira faixa de cima é apresentada uma escala onde acontecem várias fases de desenvolvimento em relação a um determinado ancestral. Então você tem uma escala do tempo absoluto, que pode ser, está entre aqui 0 e 20, que pode ser anos, meses, qualquer unidade de tempo, e você tem, um pouco abaixo, as etapas do desenvolvimento, os estágios do desenvolvimento morfológico. Então passa pelo estágio 1, 2, 3 e 4, isso é arbitrário, e a seta vertical aponta para o ponto exato que tem a passagem do jovem para o adulto. Na faixa de baixo está representada a alteração que faz com que haja uma antecipação do estado adulto. Então, aquelas etapas 1, 2, 3 e 4 não mais acontecem. Vai da etapa 1 para a etapa 2. E antes de que aconteça a etapa 2, o indivíduo atinge a possibilidade de se reproduzir, se torna adulto. Então, o que acontece? Você vai ter o descendente, portanto, terá a forma do jovem do ancestral, porém já será um adulto. Essa é a pedomorfose através da progênese. Progênese significa, nesse caso, gênese antecipada. Pró anterior. Nas duas faixas de baixo, também está apresentado um processo que gera pedomorfose. Só que, ao contrário da antecipação da etapa reprodutiva, o que existe é um atraso no desenvolvimento somático. O descendente ele também passa pela fase 1 e 2, só que fica muito mais tempo em relação ao tempo absoluto. Então, qual que é a diferença entre progênese e neotenia? Nos dois casos, você tem pedomorfose, o descendente fica parecido com o jovem do ancestral, só que no caso da progênese, você teria o adulto que parece com o ancestral jovem, pequenininho. E no caso da neotenia, o descendente ele tem o mesmo tamanho que o ancestral, só que ele se parece morfologicamente com o jovem. Nessa figura está apresentado um caso de neotenia. Nós temos duas espécies dessa salamandra, ambistoma. Tem a espécie Ambistoma mabeei, que é uma salamandra bem típica. Várias outras espécies apresentam esse tipo de característica, eu vou falar agora. Você tem o jovem com as brânquias externas, porque o jovem tem uma vida aquática. E você tem a salamandra adulta, abaixo, que não apresenta mais brânquias, ela respira com pulmões. Isso é típico dos anfíbios. Anfíbios quer dizer exatamente isso, vida dupla. Você tem a vida aquática das fases jovens e a vida
na terra, no ambiente mais seco, dos adultos. Agora, se você olha o que acontece com a outra espécie irmã, Ambystoma mexicanum, ela tem a fase adulta igual à fase jovem. Então, o que aconteceu durante o desenvolvimento? Houve um atraso no desenvolvimento de tal forma que atingiu a fase adulta enquanto estava se aparecendo com a retenção da vida aquática. O adulto de Ambystoma mexicanum continua vivendo no ambiente aquático, então ele não completou. O mais interessante desse exemplo é que se descobriu que se você fizer uma aplicação de tirosina, que é um hormônio derivado da tirosina, a Ambystoma mexicanum produz a metamorfose, a perda das brânquias externas e o desenvolvimento de pulmões, embora seja uma situação experimental e não natural. Aqui nós temos um quadro que resume todas as 4 possibilidades de heterocronia. Existem 2 tipos de resultado, a recapitulação e a pedomorfose. A recapitulação é a situação na qual você tem alguma coisa que é acrescentada no desenvolvimento em relação ao ancestral. Na pedomorfose, o descendente fica aparecendo com a forma juvenil do ancestral. Se o desenvolvimento somático é acelerado em relação ao desenvolvimento sexual, o tipo de heterocronia é a aceleração. Se o desenvolvimento sexual é acelerado em relação ao desenvolvimento somático, nós temos a progênese. Se o desenvolvimento somático é retardado em relação ao sexual, nós temos a neotenia. E se o desenvolvimento somático permanece constante, mas o desenvolvimento sexual é retardado, nós temos a hipermorfose. Existe um outro tipo de alteração no desenvolvimento que pode ocasionar grandes modificações morfológicas durante as gerações. Essas alterações foram estudadas por Darcy Thompson, matemático e biólogo escocês, que ele escreveu um livro bastante interessante a respeito do crescimento e da forma. Ele propunha que pequenas alterações no padrão de crescimento podiam originar grandes modificações evolutivas. Aqui estão mostrados 2 exemplos de Darcy Thompson a respeito de como que uma pequena alteração no desenvolvimento pode ocasionar essas grandes modificações morfológicas. Vamos olhar primeiro nessas 2 figuras de peixe de cima. No primeiro, você tem uma projeção ortogonal em cima do desenho de um peixe. Se essa projeção é deslocada homogeneamente, angulada, você tem uma formação de um outro peixe completamente diferente. Se você fosse comparar caráter por caráter, você iria encontrar uma quantidade enorme de caracteres diferentes entre um peixe e outro. Mas o que aconteceu foi simplesmente uma angulação. Isso se deveu, assim, embriologicamente, a um posicionamento um pouco diferente de uma célula em relação a outra, o que não seria um grande passo evolutivo. No caso de baixo, nós temos também, de novo, a projeção ortogonal feita em um peixe. Se ela é distorcida do centro para a periferia, onde você teria uma expansão da parte central, você tem uma formação de um peixe completamente diferente, que também teria muita diferença se fosse comparado caráter por caráter. Isso poderia se dar a um gradiente maior de divisões celulares que aconteceriam no centro do corpo em relação às extremidades. Existe uma hipótese que, no caso da evolução humana, nós teríamos sofrido um processo de heterocronia do tipo neotenia, ou seja, nós somos mais parecidos morfologicamente com um bebê do nosso ancestral do que com relação ao adulto dele. Nessa figura, na linha de cima, nós mostramos a projeção ortogonal que é feita num bebê de chimpanzé.
E depois é mostrado um jovem e um adulto dessa mesma espécie. Notem que você tem na linha de cima, para a transformação do bebê para o adulto, existe uma grande quantidade de distorção. Isso não é visto no caso dos humanos. A nossa semelhança morfológica é bem maior com os bebês do que comparado com o que acontece no caso dos chimpanzés. Essa hipótese não é algo que é completamente aceito, existe muita discussão a respeito desse processo de neotenia na evolução humana. Eu não sou a pessoa melhor para discutir esse tema, vocês podem fazer esse tipo de pergunta para a professora Mercedes, com a qual vocês terão aula sobre evolução humana. Embora nós não tenhamos acesso ao desenvolvimento que acontece em organismos que já estão extintos, é possível fazer uma análise do padrão de desenvolvimento em organismos fósseis. Aqui nós temos o caso de um trilobita. É um fóssil, né, totalmente mineralizado, mas nos quais nós podemos usar pontos que são chamados marcos anatômicos, que são localizados em regiões não ambíguas. Por exemplo, quando você tem cruzamento de linhas de algum caráter morfológico qualquer. Então aqui nesse caso nós temos várias linhas dispostas num trilobita. Isso pode ser usado para verificar como se deu a diferença no desenvolvimento das diferentes espécies desse tipo de organismo. Nessa figura estão mostrados diferentes gêneros representados pelos seus marcos anatômicos em relação àquilo lá que seria um padrão, que é o posicionamento médio desses marcos nas diferentes gêneros de trilobitas. Então você nota que tem algumas distorções que acontecem em relação a esse padrão, que pode ser relacionada a diferenças no desenvolvimento que aconteceram durante a evolução desses organismos. Até aqui nós vimos situações em que você tem modificações no desenvolvimento que produzem mudanças morfológicas, mas que elas são contínuas. Você tem gradação entre uma forma inicial até uma forma final. A partir de agora, nós vamos estudar situações em que você pode ter grandes modificações com alteração em um simples gene. Esse é o caso, por exemplo, das mutações chamadas homeóticas. Eu vou explicar mais tarde o significado de homeótico, mas aqui está dois exemplos dessa mutação em Drosophila. À esquerda, vocês têm um exemplar de uma mosquinha selvagem. Do lado direito, vocês têm duas mutações de grande efeito. Na primeira, lá em cima, você tem as patas substituindo as antenas. É chamado antenapédia, pata no lugar da antena. E abaixo tem a mutação chamada ultrabitórax. Note que nessa mutação parece que você tem uma mosquinha referente àquela selvagem com 2 tórax e também tem 4 asas. Para que vocês tenham uma boa ideia da dimensão dessa mutação, as moscas pertencem à ordem Diptera dos insetos. Díptero significa 2 asas. Então, uma simples mutação faria com que, teoricamente, um inseto mudasse de ordem, que é um nível taxonômico muito elevado. Durante a década de 1930 até 1940, quando estava sendo proposta a teoria sintética da evolução, houve a contribuição de um pesquisador chamado Richard Goldschmidt. Ele estudava mutações que tinham grande efeito e mais, ele fazia experimentos nos quais, por alteração ambiental, por exemplo, um choque térmico, frio ou quente, ou fazendo baixa umidade, qualquer alteração profunda durante o desenvolvimento, produzia fenótipos que eram muito semelhantes aos mutantes genéticos. Então ele colocou como ideia central da sua teoria
de que as mutações não seriam nos genes, mas naquilo que ele chamava de sistema de reação, no qual estaria envolvida toda a programação do desenvolvimento embrionário. Muitas décadas depois do trabalho de Richard Goldschmidt, os genes homeóticos eles foram caracterizados. Eles têm esse nome, homeóticos, porque eles se referem à propriedade de homeologia. O que significa homeologia? Significa o padrão que existe em arranjos unidimensionais. Esse termo pode ser aplicado, homeologia, em composições ferroviárias. Você tem a ordem dos elementos de uma composição ferroviária, por exemplo, vagão de passageiro, vagão de carga, locomotiva, vagão restaurante, etc. Então, se você compara duas composições com relação à ordem desses elementos, você está fazendo uma comparação homeológica. Então, no caso desses mutantes, o que existe é alteração dos elementos que compõem uma ordem dos segmentos do corpo. Então nós temos aqui a ordem típica dos segmentos do corpo cabeça, patas, halteres e asas e assim por diante. Então, quando você tem uma alteração do elemento, por exemplo, aparece uma pata na antena ou aparece uma outra asa onde não deveria estar, isso significa uma alteração nessa composição unidimensional. No genoma de praticamente todos os animais multicelulares, nós temos os genes homeóticos. Curiosamente, eles ficam na mesma ordem em que aparecem essas estruturas ao longo do corpo. Abaixo do diagrama em que aparece a pupa e o adulto de Drosophila, nós temos o arranjo dos genes homeóticos dessa mosquinha. Então existe o complexo antenapédia, porque é aí que se localiza a mutação que altera a antena, e tem o complexo bitórax, né, que é aquele que faz a alteração da asa a mais que aparece. Então, eles estão numerados, eles são chamados com esses nomes porque foi aí que se descobriu os mutantes. Nessa figura, nós temos, do lado esquerdo, uma representação da filogenia dos grandes filos animais. Do lado direito da figura, nós temos o arranjo dos genes homeóticos que se mantém nessa mesma ordem, correspondente aos genes de expressão anterior, central e posterior em relação ao corpo. Note que nos vertebrados existem 4 desses conjuntos, o que sugere que houve 2 ciclos de duplicação do conjunto de genes homeóticos nesses animais. O último tópico que nós vamos abordar hoje é a questão de como que os genes podem atuar de tal forma que gerem no corpo algum tipo de padrão. Quem fez uma contribuição muito importante nessa área não foi ninguém da biologia, mas alguém da matemática. Alan Turing, que foi um matemático e lógico inglês, Alan Turing tem um papel muito importante na concepção dos computadores eletrônicos. Ele é muito conhecido pelo seu papel teórico no desenvolvimento dos computadores, mas também na sua atuação durante a Segunda Guerra, quando usou esses dispositivos eletrônicos para desencriptar documentos que eram transmitidos entre as tropas inimigas da época. Como curiosidade, em 2015 foi lançado um filme chamado O Jogo da Imitação, que mostra a parte da vida em que Alan Turing trabalhou durante a Segunda Guerra. Mas o seu trabalho, menos conhecido, com relação aos padrões que aparecem nos organismos, era referente a modelos matemáticos que ele fazia
relativos a uma substância química que teria a sua propriedade de difusão e reação com outros elementos químicos que desencadeariam processos celulares responsáveis, por exemplo, por coloração. Os modelos matemáticos desenvolvidos por Alan Turing usavam substâncias que ativariam e substâncias que inibiriam a produção de um determinado pigmento, por exemplo. Aqui nós temos algum desses padrões gerados pelos modelos matemáticos inicialmente desenvolvidos por Alan Turing, e abaixo os mesmos padrões que são observados em peles de animais, mostrando que, embora pareça uma coisa extremamente complicada, na verdade não é tão complicado assim. Para que tenha sentido evolutivo as ideias do Alan Turing a respeito dos padrões que são resultado de ativação e desativação de genes, é importante que haja a possibilidade de modificação desses padrões com alguma alteração que aconteça no nível da expressão gênica. Os padrões mostrados nessa figura são resultados de simulação computacional feita onde você tem alteração justamente daqueles parâmetros que influenciam o modelo. As modificações do padrão de coloração de asa não acontecem só nos modelos matemáticos ou modelos computacionais. Aqui nós temos exemplos de mutantes de Biciclus anianana que foram isolados em laboratório que mostram alterações no padrão de manchas das asas exatamente como aquele previsto pelos modelos baseados no modelo inicial de Alan Turing. Nessa figura é mostrado como o padrão de difusão de uma substância que desencadeia ou inibe a pigmentação pode gerar aqueles padrões mostrados nas asas de borboleta, tanto naquelas simuladas por computador como naquelas reais obtidas de mutantes. Resumidamente, nós vimos nessa aula, primeiro, como você pode ter uma situação em que muitos genes atuam sobre o mesmo caráter. E em seguida a gente viu como que os padrões de crescimento podem ser homogêneos ou heterogêneos ao longo do corpo, produzindo isometria ou alometria. Nós vimos como que você pode ter recapitulação e neotenia através dos mecanismos de heterocronia. Nós vimos também, de acordo com a teoria de Darcy Thompson, como que você pode ter pequenas alterações de natureza morfogenética que causam grandes alterações no nível do corpo geral. Depois nós vimos como que essas alterações podem ser analisadas mesmo quando não se dispõe de uma sequência, né, de crescimento. Você pode analisar padrão de crescimento, padrão de desenvolvimento, mesmo em situações que as amostras são fossilizadas. Nós vimos os genes homeóticos e a sua possível importância em grandes alterações do plano do corpo ao longo da evolução. E nós vimos como elementos simples de ação gênica podem produzir padrões complexos no nível de características do corpo. Aqui estão mostrados como sugestão para ver, são 3 vídeos. O primeiro é um vídeo curto, retirado do segundo, em que mostra o desenvolvimento embrionário humano, em que é notável as modificações que acontecem que só podem ser compreendidas no contexto evolutivo. Você tem o ser humano embrionário que parece no começo mais com uma coisa parecida com peixe e que depois vai tendo várias modificações, por exemplo, a absorção da cauda, que teria sentido somente no ancestral, mas não tem sentido dentro do embrião humano, e assim por diante. E esse último vídeo é uma paródia bastante interessante
sobre essa área da evolução, que é a evolução do desenvolvimento. Tá? É um vídeo bastante interessante, eu recomendo que vejam. Muito obrigado pela atenção, tenha uma boa noite ou um bom fim de semana. Até logo.